problemas da educação, né, em Sergipe, como no Brasil, é a falta de condição. As escolas não têm estrutura, não tem material suficiente, professores que precisam ser qualificados, fazer formação continuada, as crianças precisam ser estimuladas. Você tem escola que a própria estrutura física é precária. Raras são as escolas que têm uma quadra para as crianças brincarem, e quando tem, mais raras ainda, tem uma quadra coberta. Você não tem materiais na sala de aula. Eu conheço escolas rurais em outros países, inclusive da América do Sul, que o professor tem, a escola é simples, mas na sala de aula tem um globo, tem mapa, tem livro, tem uma pia para os meninos lavarem a mão, tem cadeira, tem uma estrutura decente para as crianças, né? Você tem uma alimentação escolar. Aqui a alimentação escolar, você vê tudo industrializado. Quando tem dia que falta merenda escolar, falta alimentação. Você tem uma lei hoje que o mínimo é comprar 30% da agricultura familiar. E você não vê isso nas escolas, muito menos em Aracaju. Então, você não tem... A escola, ela tem perdido enormemente a sua função para a sociedade, né? E não adianta atrelar a frequência escola ao Bolsa Família se essa escola não se preparar para poder as crianças se sentirem bem no ambiente de aprendizagem da escola. E a escola ela é muito importante para a classe trabalhadora, porque nós vivemos numa sociedade que dizemos muito que é do conhecimento e da informação. Na verdade, nós temos muito mais informação do que o conhecimento, porque o conhecimento ele não está acessível para todas as pessoas. O conhecimento exige, de fato, uma dedicação de tempo, uma disciplina, né? Exige condições para poder estudar, para poder conhecer, exige necessidade de ter experiências diversas para poder a criança, o adolescente, o adulto poder comparar, poder analisar, poder ter referências e principalmente conhecimento científico. O lugar da escola é o lugar também prioritariamente do conhecimento científico, porque outros conhecimentos a gente aprende fora da escola. Mas é na escola que a criança aprende conhecimento científico, né? O que foi construído historicamente pela humanidade, para que ele possa ter condições de refletir, de interpretar a realidade que ele vive e poder, inclusive, construir novos conhecimentos. E se a escola, a criança não consegue, ao menos, ler e escrever o básico, para que ele possa ir se desenvolvendo a partir dali, como que ele pode conhecer se toda a sociedade que nós vivemos, tudo se dá a partir da escrita, né? E de múltiplas linguagens. Então não adianta você ter programas parciais, programas focais, pacotes educacionais, isso não resolve a situação. O que vai resolver a situação na educação brasileira, na educação sergipana e de Aracaju, são professores bem remunerados, professores qualificados, um corpo técnico que aí passa pela pessoa que faz a merenda, né, pela pessoa que está limpando a escola, pela pessoa que assume o cuidado e o zelo pela vigilância da escola. A escola é tudo isso, a escola não é só professor, a escola não é só o diretor, a escola não é só a equipe pedagógica, a escola não é só o merendeiro, o pessoal de apoio, nem os alunos. A escola é um conjunto. E esse conjunto tem que ser de funcionário público, não pode ser terceirizado, né? Porque cada vez que você tem pessoas que passam 6 meses na escola, um ano depois sai, vem outro, você precisa ter pessoas formadas. Como que você vai formar pessoas que a cada hora chega e sai? Como é que você pode ter uma escola que pense a própria escola e que pense a escola também a partir do que está fora da escola? Essa visão também, que a escola é o centro do universo, eu também não comungo disso. Mas a escola é uma instituição pública, né? E toda criança, todo jovem, ele tem direito a essa educação pública e não é qualquer educação. No entanto, o que nós observamos é um descaso completo. Primeiro, pela própria política encabeçada pelo governo federal durante todos esses anos. Os governos, eles vêm, isenta impostos, né? Terceiriza serviços, contrata serviços e segue orientações dos empresários para realizar a educação. Agora mesmo nós estamos vendo várias conferências municipais para preparar a Conferência Nacional de Educação. Quem está dando as regras das conferências? O Sistema S. Então, enquanto nós tivermos uma educação
em que ela seja orientada a partir dos interesses privados, né, dos interesses dos empresários, nós não teremos uma educação de qualidade. Isso significa que o Estado, ele não pode ser o Estado que ele exerce a função de Estado mínimo, né, sendo conduzido pelos interesses do mercado financeiro, do capital financeiro, né? E existem muitos estudos que já mostram isso, inclusive nos conselhos quem define tudo isso senta sindicato e a maior parte empresa privada para definir o futuro da educação, o futuro das políticas públicas desse país. E de empresas, inclusive, que têm isenção de impostos e que ainda recebem recursos do governo, porque a disputa agora, nós estamos atrás do 10% do PIB, mas não é 10% do PIB para a educação, é para a educação pública, nem é 10% do PIB para a educação gratuita, porque a educação gratuita significa que o governo pode comprar as vagas nas empresas privadas, e empresas essas que ela isenta de impostos. Então, enquanto nós tivermos uma política voltada de fato para o capital e usando a educação e os meios de comunicação para criar uma falsa ideologia de democracia nesse país, nós não avançaremos. Nós teremos cada vez mais uma população de pessoas não escolarizadas e de analfabetos funcionais. Hoje nós temos mais de 30 milhões de brasileiros analfabetos funcionais. E em Sergipe nós também temos um número alto. Então, os indicadores nos últimos anos, eles não têm avançado e não vão avançar. E ainda que você tenha uma aprovação maior, porque a alfabetização na idade certa, esse último programa, acaba fazendo com que as crianças avancem de ano sem necessariamente saber ler e escrever, você vai ter uma retenção mais adiante, você vai ter desistências e a escola não vai sair, não vai de fato, vai continuar não cumprindo a sua função, que é de fazer com que as crianças aprendam a ler e escrever, domine o conhecimento científico, construa outras bases para poder viver socialmente e ter uma vida, né, onde ele possa organizar o próprio trabalho, não apenas um emprego, porque muitos jovens querem sair da escola, querem ir para a escola e sair logo para conseguir um emprego numa empresa X. No entanto, eles não conseguem, porque o mundo do trabalho, você não tem trabalho, não tem emprego para todos. Então nós precisamos educar as crianças para que elas possam, inclusive, e os futuros jovens, reinventar o próprio trabalho, né? E com esses pacotes, com esses métodos, com essa privatização da educação, com essa desqualificação do trabalho docente, com a terceirização dos serviços na educação, nós vamos cada vez mais piorar e nós não vamos ter estudantes jovens no futuro que possam, inclusive, concorrer a certas vagas. Eles não vão ter condições de fazer absolutamente nada, como eu disse inicialmente, nem para exército de reserva eles vão estar disponíveis.